Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 6 de setembro de 2023, são 7 horas da manhã aqui em Miami, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais um grande bombardeio russo a várias cidades ucranianas, concentrado principalmente aqui em Kiev, onde a maior parte dos mísseis foi derrubado, mas teve alguns danos causados aqui, e também nos portos aqui no sul da Ucrânia. Os ucranianos responderam com vários ataques aqui na retaguarda, isso já é tradicional, os ucranianos têm feito vários ataques justamente para minar a capacidade logística russa aqui, e isso de fato tem dado resultado. Ontem a gente teve uma grande batalha em que os russos tentaram retomar Robotyne aqui na região de Orihiv, né? Tentaram retomar com um contra-ataque ali na região. Na verdade, não a cidade de Robotyne em si, mas as colinas que ficam ao sul de Robotyne, né? Ontem a gente avisou que os ucranianos tomaram parte daquelas colinas, e isso é muito crítico para os russos, porque como elas ficam numa posição mais elevada, daria uma vantagem grande para os ucranianos ali. Os russos tentaram retomar ontem, conseguiram em determinada parte, mas depois os ucranianos fizeram um novo contra-ataque e retomaram tudo de novo. A gente vai explicar essa situação aqui, porque que mostra que realmente os ucranianos estão com vantagem tática aqui nessa região de Orihiv, né? Também tivemos informações que continua o avanço ucraniano aqui em Novomaiorsk e Novodonetsk, e também aqui na cidade de Shevchenko, essa outra cidadezinha aqui. Os ucranianos estão fazendo uma ofensiva aqui nessa direção, embora tenha gente dizendo que o objetivo principal aqui nem é tomar as cidades, mas é forçar os russos a se manter nessa posição defensiva aqui, evitando que eles coloquem as tropas que estão aqui para apoiar em outras regiões do fronte, né? Mas também tem gente dizendo que não, que aqui é uma posição que deve ser explorada pelos ucranianos. Tem muita tropa na retaguarda ucraniana aqui, e você pode ver que os russos fizeram um grande bombardeio em várias cidadezinhas aqui da região, o que pode indicar realmente alguma coisa grande por aqui, né? Na região aqui de Kupiansk, vocês sabem, os russos fizeram uma tentativa de ataque aqui, uma tentativa de avanço aqui. Não conseguiram avançar muita coisa, mas de qualquer forma foi importante isso daqui. E há um ponto que está sendo muito discutido lá na Ucrânia sobre a nova brigada que foi colocada na defesa aqui de Kupiansk, que teria tido muitas perdas com essa defesa, né? Por mais que fosse um ataque relativamente benigno russo, não tiveram muita força, mas a brigada ucraniana, na visão dos próprios ucranianos, teve um desempenho abaixo do esperado, teve muitas perdas. Agora ela já está muito bem, mas o pessoal está questionando o que aconteceu aqui. A gente vai falar sobre isso. Parece que realmente o treinamento dessa brigada faltou uma visão mais ampla sobre drones. Do ponto de vista diplomático, a gente tem 4 assuntos importantes. O primeiro foi a confirmação de que sim, um drone caiu no território da Romênia aqui naquele ataque que houve. Fizeram a geolocalização, de fato caiu. Isso vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada. A Romênia e a OTAN não querem entrar nessa guerra. Vão dizer que não foi um ataque, foi um descuido, foi um incidente, mas que o drone caiu no território romeno, caiu sim. Outra coisa foram a questão dos pneus nos aviões aqui na Rússia, né? A grande mídia saiu com essa notícia agora, é muito engraçado, eles sempre saem 2, 3 dias depois com a notícia, né? A notícia de que os russos estão botando pneus em cima dos aviões e coisa e tal, e todo mundo se perguntando por quê. A gente vai explorar 2 possibilidades aqui de por que os russos podem estar fazendo esse negócio com os pneus. Não vai resolver nada, não vai adiantar nada, mas tem 2 racionais que podem explicar isso daí, né? Também a questão do Challenger. Ontem a gente falou que os ucranianos perderam, pela primeira vez está documentado a perda de um Challenger, que é um tanque britânico muito potente, coisa e tal, muito forte. Agora a gente tem detalhes sobre isso, só que os russos estão explorando, estão dizendo que perderam 2 Challenger, mas na verdade não, é o mesmo Challenger que foi destruído por uma mina, e depois os russos fizeram um ataque de Lancet em cima dele, mas ele já estava destruído, e o importante, a tripulação não sofreu nada, né? E por fim, nós vamos falar de um cara chamado Ken McClellan, que é um americano MAGA, totalmente republicano,
mas que está se fazendo passar por um nazista ucraniano justamente para fazer propaganda contra a Ucrânia lá nos Estados Unidos. É muito engraçada essa história. É lógico, mais um false flag russa normal nisso daí, mas vamos entender esse assunto também, né? Ah, e por fim tem mais um assunto nosso aqui. O Alex Silva está fazendo uma vaquinha para sacos de dormir para o inverno, né? Vocês sabem, o inverno está chegando lá na Ucrânia, o inverno lá é muito pesado e particularmente para os brasileiros que vão lutar lá durante o inverno, pode ser uma experiência complicada, a gente precisa de saco de dormir realmente com muita capacidade, né? Então eu vou dar os detalhes dessa vaquinha que o Alex Silva está fazendo e eu aviso a vocês que eu também vou fazer uma vaquinha nesse sentido, tão logo eu volte lá para o Brasil, eu devo voltar no dia 14 de setembro, então no dia 15 de setembro eu devo iniciar uma vaquinha para comprar também esses sacos de dormir lá e vou entregar tudo lá para o Alex Silva lá na Ucrânia, tá? Bom, vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por um monte de gente lá usando o @ancapsubot lá no Twitter. Vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, então não consigo acreditar as pessoas que sugeriram, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu notícias e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem a Rússia fez mais um grande ataque com mísseis e drones em vários pontos do território ucraniano, alguns drones Shahid e mais um monte de mísseis Ra-101, 555 e 55. Os mísseis foram todos derrubados, os drones Shahid, 15 dos 25 foram derrubados também nesse ataque, mas infelizmente 10 ainda conseguiram atingir os alvos. A maior parte dos drones que não foram derrubados justamente estavam aqui na região sul da Ucrânia, né, nessa região do porto de Reni e porto de Ismail, e infelizmente causaram alguns danos lá, nada muito sério, mas causaram danos também, né? Os mísseis foram direcionados a Kiev, então Kiev teve realmente uma grande quantidade de mísseis derrubados aqui e teve alguns danos causados por destroços desses mísseis que acabaram caindo ali na região de Kiev, né? Bom, a região lá em Odessa, né, tem um relato do que está acontecendo lá, que realmente foi bastante sério esse ataque. Por quase 3 horas, os terroristas russos atacaram o distrito de Ismail com drones. Infelizmente, uma pessoa morreu, um empregado de um empreendimento de agricultura, ele estava seriamente ferido e acabou morrendo no hospital. Condolências à família. E a destruição aconteceu em vários objetos do porto, da infraestrutura e coisa e tal, né? E o alerta antiaéreo continuou aqui. Esse ataque de ontem, portanto, foi um ataque bastante sério, mas não envolveu outros países, né? Agora você lembra que havia a descrição de que havia depoimentos de que um drone russo teria caído na Romênia no ataque anterior, de anteontem, né? E o pessoal da Ucrânia falou isso, o pessoal da Romênia falou que não, que nenhum drone caiu em território romeno e coisa e tal. Só que agora parece que a gente tem informações bastante sérias aqui, né? O GeoConfirmed fez aqui a localização da queda do drone e está bem claro aqui pela geolocalização dele que o drone caiu nessa região aqui, né? Dentro do território da Romênia, portanto, né? Ou seja, aqui é a Ucrânia, aqui é a cidade de Ismail, que é o porto onde os russos fizeram um ataque anteontem, fizeram de novo ontem, e o drone teria caído aqui nessa região aqui da Romênia, em Plauru. Inclusive, se você olhar aqui, o próprio mapa aqui fala que os romenos encontraram destroços de um drone naquela região ali, ou seja, está tudo confirmado que caiu um drone russo mesmo no território da Romênia, né? Mas como eu disse para vocês, isso não vai mudar nada. No final das contas, o que a Romênia vai dizer é que foi um incidente, que o objetivo do drone não era atingir a Romênia, e de fato não era. Agora, isso mostra realmente o risco desses ataques russos a portos na fronteira, né? Dessa vez não aconteceu nada, mas vai que mata alguma pessoa lá na Romênia um ataque desse, vai que causa algum dano maior, né? Enfim, não esperem que a Romênia vá se mexer. Parece que eles já confirmaram, tá, que realmente o drone caiu na Romênia, mas que foi acidental, portanto, e não vão acionar artigo 5º nem nada. Não vai acontecer porque eu disse para vocês, a OTAN não quer entrar nessa guerra, ela está muito satisfeita com essa guerra do jeito que ela está acontecendo agora, né? Mas de qualquer forma,
forma começa a crescer a pressão popular lá na Romênia por alguma coisa. Vamos ver o que desdobra disso daí. E esses ataques todos, muito provavelmente, tiveram por objetivo impressionar o Antony Blinken, que está visitando a Ucrânia hoje. Ele está em Kiev nesse momento e parece que tem uma promessa de mais um grande pacote de ajuda militar americano para a Ucrânia, né? Então vamos torcer para isso, tomara que a gente tenha boas novidades no vídeo de amanhã, com mais armamento chegando na Ucrânia. Bom, aqui é uma imagem de um depósito de munição russo que foi destruído ali em Zaporizhia, e eu trouxe aqui só como um exemplo, mas na verdade a Ucrânia tem feito isso com vários ataques aqui em várias regiões aqui, várias partes da região ocupada da Ucrânia, né? Ela tem feito ataques na retaguarda para destruir depósitos de munição. Isso tem sido bastante comum, né? Isso aqui foi atingido com HIMARS. Bom, a gente tem essa imagem aqui que foi divulgada pelas forças ucranianas, sem dizer nada, não fala onde é, não diz que lugar que é, mas mostra aqui um grande desembarque em alguma região aqui, e vocês podem ver um desembarque numa área que já está, digamos, controlada pelos ucranianos, né? Já tinham ucranianos do lado de lá esperando o pessoal, olha só. Uma grande quantidade de barcos aqui fazendo essa travessia, não falam exatamente onde é isso daqui, mas eu imagino que mais hora, menos hora, a gente vai ficar sabendo em que ponto do rio de Dnipro é isso daqui, né? Eu estou imaginando que é o rio de Dnipro, né? Não tem tantos rios grandes quanto esse aqui na região, deve ser o rio de Dnipro. Houve informação de avanço. Agora, vendo a linha de frente de fato, né, partindo aqui para a linha de frente, houve avanços ucranianos aqui na região de Kamiansk, né? Kamiansk é essa região aqui em que você tem Piatihatsk, Lobkov, Jerebiansk. Os ucranianos estão avançando aqui da mesma forma, avançando de forma lenta, porque os russos têm colocado muitos recursos aqui, mas tem avanço aqui. Os ucranianos avançaram nessa direção, eles já estão aqui nessa parte sul da cidade. Repara esse pontinho azul aqui. Esse pontinho azul aqui é justamente um ponto em que os ucranianos foram localizados aqui, o que significa que eles avançaram bastante. A nova configuração da linha de frente aqui deve ser essa, ou seja, uma excelente notícia aqui, o avanço ucraniano nessa região, né? Bom, agora houve uma grande confusão ontem no que se refere a Robotny, né? Robotny é logo aqui do lado. Vocês sabem, Robotny já foi tomada pelos ucranianos há bastante tempo e os russos ainda diziam que estavam com Robotny, mas como eu expliquei para vocês, eles não estavam com Robotny. O que eles tinham ainda eram algumas trincheiras aqui no sul de Robotny, entre Robotny e Novoprokopivka, e na cabeça dos russos, né, por motivo de propaganda também, evidentemente, eles consideravam que essas trincheiras aqui eram Robotny. Então, eles diziam que estavam com Robotny ainda. E, como a gente falou no vídeo de ontem, os ucranianos tomaram pelo menos parte dessas trincheiras aqui ao sul de Robotny, né? E aí, de ontem para hoje, a gente teve a informação, ou seja, os bloggers russos deram a informação que a brigada, a 76ª Brigada de VDVs lá dos paraquedistas russos, teriam recapturado Robotny. E, de novo, recapturaram a cidade inteira ou recapturaram só as colinas ali, coisa e tal? O que houve nessa história, né? A gente vai esclarecer daqui a pouquinho. Porque, olha só, logo em seguida o Defmon coloca que eu estou confuso, porque um canal diz que os russos tomaram Robotny, outro canal diz que os russos abandonaram taticamente Robotny por posições melhores e coisa e tal, né? Então, tinha esse blogger aqui falando que o 76ª Brigada tomou Robotny. E esse outro blogger, basicamente ao mesmo tempo, dizendo aqui que o exército russo abandonou taticamente Robotny, não havia motivos para estarmos ali, era muito difícil de se entrincheirar na cidade, e o exército russo retraiu para as colinas, onde nós temos o domínio das alturas, e o inimigo está na parte mais baixa, né? Enfim. Afinal, o que aconteceu? Os russos tomaram ou não retomaram o Robotny, né? Teve mais um monte de informação aqui, ó. O Igor Girkin colocou aqui o pessoal aqui dizendo que, olha só, a 76ª Divisão de Assalto Aéreo, ou seja, dos VDV russos, lançaram um contra-ataque na região de Robotny e pegou o flanco dos ucranianos, e várias ruas estão ocupadas, né, estão com briga.
as unidades de ataque se entrincheiraram na cidade, coisa e tal, e o combate continua, mas logo depois aqui, o mesmo blogger aqui fala que não, olha só, um número de recursos, um número de pessoas falou que os russos tomaram Robote, mas não é bem assim, ainda está na zona cinzenta, os ucranianos ainda estão lutando, não sei o que lá. Enfim, um grande fog of war, uma grande neblina de guerra ontem sobre a situação de Robotnik, né? Até o ISW, né, o Jorge Barros é um dos especialistas lá do Instituto para Estudo da Guerra, né? E aí ele está falando aqui sobre a questão das colinas, que os reportes russos disseram que eles foram para as colinas ao redor de Robotnik e não sei o que lá, e que tem aqui as visualizações da região ali. Enfim, a verdade é que houve um movimento russo ali tentando retomar Robotnik, né? Não deu certo, eu adianto para vocês. O que aconteceu? O que aconteceu foi mais simples o seguinte. Lembra que a gente falou das posições russas ao sul de Robotnik? É isso que os russos tinham antes e os ucranianos tomaram ontem. Quando os ucranianos tomaram essas posições aqui, essas posições ficam no alto. Elas estavam em poder dos ucranianos ontem. Aí o que aconteceu? Os russos perceberam que eles tinham um problema, que eles tinham perdido a altura ali. Tanto Robotnik como o Novo Prokopivka ficariam numa situação muito delicada. Aí eles lançaram esse contra-ataque que conseguiu, num primeiro momento, ter avanços, realmente conseguiu avançar, mas foi logo em seguida surpreendido por um contra-ataque ucraniano. Ou seja, os ucranianos atacaram os flancos das forças russas que estavam indo em Robotnik e acabou revertendo toda a situação, os ucranianos mantendo todas as posições que eles tinham, né? Então, esse aqui é o complexo de trincheiras que a gente está falando. Não é a cidade de Robotnik em si. Tudo isso que o pessoal está falando aqui da 76ª e coisa e tal, ele está se referindo às colinas no sul de Robotnik. Quem explicou muito bem essa história foi o canal Reporting from Ukraine. Ele botou justamente isso daqui, que ontem os ucranianos tomaram, de anteontem para ontem, né? Os ucranianos tomaram as alturas aqui ao sul de Robotnik, e aí os russos perceberam o problema, porque Robotnik já fica um pouco mais no alto, com essa colina que os ucranianos tomaram aqui, eles poderiam tomar Novo Prokopivka, poderiam avançar com muita facilidade por aqui, então os russos ficaram bastante preocupados. Isso daqui são justamente aquelas posições no sul de Robotnik, essas trincheiras aqui que a gente está falando, que estão nessa região mais alta, não é a cidade de Robotnik em si, né? Isso gerou um problema muito sério para os russos. O que eles fizeram? Eles deram um jeito de fazer uma tentativa de contra-ataque, né? Aí mostra aqui algumas imagens e coisa e tal. Eles chegaram a avançar aqui entre as trincheiras e Robotnik, mas os ucranianos revidaram a tempo e impediram que os russos avançassem. Acabou resultando em fracasso esse ataque russo. Os ucranianos retomaram tudo novamente. Aqui tem alguns exemplos de equipamento que foi danificado e coisa e tal. Então, realmente impressionante. Teve muita briga ali ontem, mas o resultado final é que os ucranianos estão realmente não apenas com Robotnik inteira, mas também com as colinas ao sul de Robotnik, com a elevação ao sul de Robotnik. Então, realmente, um bom avanço ucraniano e conseguiu evitar esse contra-ataque russo. E essas informações todas aí é porque, ao longo do tempo, de fato, houve momentos que os russos conseguiram avançar, chegaram a avançar bastante, mas depois foram expulsos, né, foram retirados pelos ucranianos ali na região. E aí é muito engraçado, porque, lógico, os bloggers militares russos querem falar da vitória russa, querem falar que os russos retomaram Robotnik e coisa e tal, mas aí tem um blogger militar russo aqui dizendo, olha só, isso hoje, tá? Hoje, dia 6 de setembro, às 9h33 da manhã, horário lá da Ucrânia. Eu não tenho informação sobre Robotnik, né? Os rapazes não entram em contato e significa que não deve ter sido coisa boa. Em outras direções, como sempre, eventos estão acontecendo. Ou seja, ele está reclamando que ele não consegue entrar em contato com os russos que estariam em Robotnik. E o Defimon fala aqui, não, certamente os russos que estão lá na cidade de Robotnik não estão respondendo aos bloggers militares porque eles devem ter botado o celular em modo silencioso para assistir Netflix, né? Certamente é isso que aconteceu. Nenhum deles foi morto, destruído e coisa e tal.
Enfim, é lógico, né? Ele está sendo irônico aqui. Evidentemente, os bloggers militares russos não conseguem contato com os russos em Robotnik, porque os russos não estão em Robotnik. Os que estavam foram mortos nesse contra-ataque, né? Enfim. E aqui está o Anton Gerashenko sacaneando também, que no final das contas o exército russo saiu taticamente, deixou o Robotnik e coisa e tal, mostrando que essa frase, como é que é similar a outras frases no passado feitas pelos russos, né? As tropas russas recuaram vitoriosamente, enquanto o exército ucraniano corria atrás deles em pânico e coisa e tal, né? E essa daqui, ó, é uma imagem ali da região de Robotnik, que já dá para ver os Dragon Teeth ali, né, os dentes de dragão, e também um tanque russo aqui destruído ali na região. Dá para ter uma noção aqui dessa linha que passa um pouco mais ao sul aqui, mas já dá para ver ela, já está dando para ver essa linha aqui ao sul de Robotnik, né? Então, é essa situação final aqui em Robotnik. Os ucranianos conseguiram avançar aqui, inclusive tomaram uma outra altura aqui, a colina 166, né? Que é o número da colina que tem aqui. Os militares fazem isso, eles dão o nome das colinas usando geralmente a própria altura da colina, né? Como a altura dela é 166 metros, eu imagino, eles chamam ela de colina 166 e tomaram essa colina aqui na região, ou seja, mostrando que não apenas eles estão aqui em Robotnik, estão nas colinas ao sul de Robotnik e também estão avançando mais ao sul aqui, entre Novoprokopivka e Verbov, aqui nessa região, né? Só boas notícias por aqui. Agora, a gente tem a informação de que também, ontem eu falei para vocês que os ucranianos começaram uma ofensiva em Novodonetsk e Novomayorsk, né? E inclusive, segundo o DFMON, também em Shevchenko, ou seja, mais um pouco aqui para leste, nessa região aqui de Velika Novosilka. Novodonetsk é uma cidade que já está aqui na Zona Cinza há bastante tempo. Os ucranianos já chegaram a tomar a cidade, depois foi recapturada pelos russos. Enfim, está na Zona Cinza aqui. Novomayorsk e Shevchenko estão aqui em domínio russo nessa região, né? Isso tudo aqui fica bem próximo de Vuhledar, que é onde os russos também estão sofrendo bastante aqui. Os ucranianos têm avançado também nessa região aqui de Vuhledar, né? E, bom, o que aconteceu com esse ataque de ontem, né? A grande questão era essa, né? Todo mundo sabia que estava havendo um ataque, mas qual o resultado? E aqui a gente tem o DefMon, ele trouxe aqui ao longo de vários posts aqui, falando sobre os russos reportando a situação ali. É lógico, os ucranianos não falam o que eles estão avançando, porque justamente para manter o segredo operacional, e o que a gente tem aqui é particularmente o Khodakovsky, que é um blogueiro militar russo, falando sobre isso daqui, e o resultado é que o inimigo conseguiu chegar mais perto das nossas posições, quase sem sofrer perdas, chegaram perto ali e conseguiram avançar. Houve progresso dos ucranianos ali na região, né? Ou seja, a batalha ainda está acontecendo, a gente não tem um resultado definitivo ainda, mas os ucranianos estão avançando aqui na região de Novodonetsk, Novomayorsk e Shevchenko, né? Agora, existe um questionamento nessa história aqui sobre se isso daqui realmente é uma tentativa ucraniana de avançar nessa região, ou se os ucranianos estão fazendo isso daqui justamente para forçar os russos a manter tropas de apoio nessa região, né? Os russos estão com problema de cobertor curto ali em Zaporísia. Quando começa o avanço de um lado, eles pegam tropas de um lado, mandam para outro para tentar cobrir qualquer avanço ucraniano. E os ucranianos fazendo esse ataque aqui, eles meio que obrigam os russos a manter tropas aqui e dessa forma evitam que essas tropas sejam mandadas lá para Orihhiv, né? Então pode ser que esse ataque aqui nem tenha por objetivo tanto avançar nessa região, mas apenas garantir que continue uma batalha aqui para ajudar os ucranianos lá do lado de Orihhiv, né? A gente não sabe. Ou pode ser que seja realmente um ataque aqui. O fato é que, devido a problemas aqui, o pessoal está meio apavorado aqui já na região sul da Ucrânia, né? Vendo que essa contraofensiva certamente vai avançar. E aqui, em Mariupol, o pessoal está dizendo que, devido a problemas com as pontes na Crimeia, Mariupol se tornou um principal hub logístico ali para os suprimentos na região sul da Ucrânia, né? E isso é um problema porque Mariupol está no range dos Storm Shadows, né? Pode ser destruído com relativa facilidade
possibilidade aqui. Além disso, se os ucranianos avançarem um pouquinho nessa região aqui, se eles conseguirem avançar um pouquinho que seja, não precisa nem avançar tanto assim, eles podem usar os HIMARS contra Mariupol, e isso seria excelente no final das contas. Segundo eles estão dizendo aqui, os suprimentos estão vindo por Mariupol e muitos suprimentos estão sendo transportados por carro. Se for isso realmente, pode ser que seja alguma coisa de erro de tradução, tá, gente? Às vezes o cara aqui é um inglês ucraniano, ou seja, ele deve saber inglês, né? Mas enfim, pode ser alguma falha de tradução aí, né? Enfim, mas porque você começar a usar carro para transportar munição é o cúmulo do desespero no final das contas, né? Absolutamente ineficiente no final. Embora faça sentido num sistema em que os ucranianos têm destruído comboios russos, têm destruído caminhões russos, talvez a solução que os russos estão dando é transportar em carros, porque você leva quantidades menores de munição para a linha de frente, não chama tanta atenção, né? Mas é uma ineficiência logística terrível se isso for verdade. A Lulia Mendel traz para a gente aqui a informação de que os russos estão saqueando negócios na região de Zaporísia, meio que já num planejamento de ter que abandonar a região de Zaporísia, né? A gente sabe que os russos não vão conseguir manter nada do que eles invadiram na Ucrânia, nem na Crimeia, nem no sul da Ucrânia, nem no Donbás, nem em lugar nenhum, mas é lógico que em determinado momento isso acontece. Aconteceu lá em Kherson, aconteceu em Kharkiv, sempre que os ucranianos têm uma ofensiva, em determinado momento os russos percebem que não vão conseguir manter a posição e começam a usar esse tipo de tática de roubar o que for possível para levar para a Rússia, porque afinal, né, não vai ficar ali mesmo, vão roubar tudo e agir como ladrões comuns, né? Aparentemente é isso que está acontecendo ali em Zaporísia nesse momento. Bom, e a gente tem uma informação aqui do blogger Slava Ukraini sobre a região de Kupiansk, né? Kupiansk, vocês sabem, essa região aqui mais ao norte, os russos iniciaram um ataque aqui nessa região, tentando retomar Kupiansk, tentando retomar toda essa área aqui até o rio, aqui é os rios Kil, que passa aqui nessa região, né? Então, os russos fizeram um grande ataque aqui, mas, como a gente falou, né, o grande objetivo aqui, eles chegaram a botar, saíram propaganda que eles botaram 100 mil homens, 400 tanques e coisa, tudo mentira, não tinha nada disso, mas tentaram um contra-ataque aqui. E o objetivo deles era exatamente forçar os ucranianos a tirar as tropas que estão aqui e colocar na reserva aqui dessa região, né? Ou seja, uma vez que para conter o avanço russo aqui, eles teriam que tirar tropas daqui para segurar essa região. Só que não foi isso que a Ucrânia fez. A Ucrânia não trouxe tropas de outros lugares, ela manteve nessa região aqui a 92ª Brigada, que já estava lutando lá, e trouxe a 32ª Brigada ucraniana, que é uma brigada recém-montada, do zero. Um monte de gente mobilizado, que foram treinados na Alemanha, na Inglaterra, num monte de lugar lá, então o pessoal que era civil, então montaram uma brigada do zero para fazer a defesa de Kupiansk, né? E aí que tem esse negócio. Primeira coisa, foi um sucesso, tá? Os ucranianos seguraram os russos não conseguiram avançar, e os ucranianos fizeram isso sem ter que usar nenhuma coisa, nenhuma reserva muito significativa ali na região, né? Deu força de combate para a 32ª Brigada e sem ter que comprometer nenhuma das reservas, nenhuma das brigadas que estavam na reserva lá do sul. Aqui, ó, o inimigo foi destruído, o equipamento foi destruído, as armas foi destruída e eles acabaram saindo, não conseguiram avançar nada ali em Kupiansk, né? Agora, é uma boa notícia no final das contas, mas houve essa matéria aqui do Kyiv Independent, que houve muitas críticas ao treinamento desta brigada, né? Então está a matéria aqui, e ele fala que a nova brigada acabou segurando o grosso da tentativa de avanço russa ali no Oblast de Kharkiv, né, essa região aqui. Aqui, ó, essa linha aqui é a divisa do Oblast de Kharkiv para Luhansk. Então, em tese, a briga ainda aconteceu aqui no Oblast de Kharkiv, né? O restinho dele que ainda está em poder dos russos. Enfim, essa brigada acabou tendo muitas mortes e coisa e tal, e muita gente criticou
disse que o exército ucraniano não fez um bom trabalho em treinar essas brigadas, né? Algumas pessoas estão dizendo que também talvez isso tenha sido um dos motivos que levou à saída do Reznikov, lá o ministro da Defesa Reznikov, mas enfim, a gente não sabe, né? O fato é que houve sim uma perda maior do que o esperado, maior do que o padrão do exército ucraniano ali. E as críticas que o pessoal faz aqui, ó, o Constantine, que é um soldado bem experiente lá, ele fala aqui justamente sobre essa matéria do Kyiv Independent e sobre a avaliação do treinamento da OTAN na 32ª Brigada. E o que ele fala aqui é que o treinamento não foi ruim, eles aprenderam muita coisa importante no treinamento. O problema todo foi o seguinte, isso é um aviso até para o pessoal da OTAN também, né? O problema é que eles não tiveram treinamento com drone. Faltou essa parte. Então eles faziam coisas muito à vista de drones, né? Eles andavam em lugares descampados muito à vista de drones. Da linha de frente como está hoje, em todo lugar tem drone, em qualquer lugar que você vai tem alguém vigiando você lá de cima. Então você tem que tomar um cuidado especial com isso. Então a impressão que deu aqui, e justamente drone é uma coisa recente, né? É algo que talvez o pessoal do OTAN de fato não tenha incluso no treinamento porque não estão acostumados com isso, não estão cientes desse tipo de coisa. É um ponto importante de ser destacado aqui, né? Então ele falou aqui que a brigada foi uma brigada formada no início de 2023, então é recente, com mobilizados, com equipamento ocidental, usando principalmente o M113 como transporte de pessoal e coisa e tal, e estava lutando lado a lado com a 92ª, que por outro lado é uma brigada já experiente, já estão na guerra há bastante tempo e coisa e tal. E ele fala justamente sobre isso, sobre a questão de drones, sobre o fato de que eles não tiveram treinamento com drones, e daí não é só o treinamento de usar drones, é o treinamento de como você se comporta numa guerra quando tem drones em cima. Você não pode se comportar da mesma maneira. Você tem que estar preocupado o tempo todo com alguém te olhando de cima, né? Então, no final das contas, eles fizeram esse tipo de coisa. Na conclusão, os ucranianos ganharam, tá? Os ucranianos seguraram isso daqui. A 32ª Brigada teve perdas acima do esperado, mas foram perdas gerenciáveis. Ela está pronta para combate, ela continua pronta para combate. Agora, melhor ainda, porque, bem ou mal, os soldados foram treinados ali na hora, né? Tiveram que aprender na prática como lidar com a linha de frente moderna, né? Então, assim, tem coisas a melhorar no treinamento, mas o que ele fala aqui é que não foi essa tragédia que o Kyiv Post está colocando, não foi algo assim trágico, né? Realmente foi acima do esperado o número de mortes ucranianas, mas não foi nenhuma tragédia, né? E aprendemos a lição aí para os próximos treinamentos, a questão dos drones. O pessoal do OTAN devia aprender essa lição também, porque esse tipo de coisa que não vai mudar agora. Daqui para frente, toda a linha de frente de guerra, todo campo de batalha vai ter drones observando por cima, né? E essa imagem aqui também chamou muita atenção ontem. O Jay em Kyiv trouxe uma imagem de uma metralhadora ali na região de Robotyne, em que, segundo ele está dizendo, foi usada para conter o avanço russo ali. A gente falou sobre essa tentativa de ataque russo lá na região de Robotyne, e é o que ele fala aqui, é o clássico Zerg Rush, né, o clássico envio de tropas, moedor de carne russo lá. Né? Olha como é que ficou o cano, né, da arma aqui. Esse cano aqui não serve mais para nada, né? Esse grau de temperatura que ele chegou, que ele já perdeu todas as características de força do metal ali, não pode ser mais usado, né? Não pode deixar o cano chegar nesse grau de calor. Evidentemente, todo cano de metralhadora, né, todo barril de metralhadora de arma, ele esquenta quando é usado. O que tá tão quente aqui porque foi usado de forma absurda, né? Muita coisa. E ele está falando aqui que são a tática de ondas humanas, a mesma tática russa empregada em 1905, ou seja, homens sendo enviados apenas para absorver a munição, para receber o tiro, é um tiro a menos que tem ali. Enfim, é isso daí. Impressionante essa imagem aqui da metralhadora ucraniana aqui com cano totalmente incandescente, né? Pode-se dizer que, de certa forma, a tática de onda humana funcionou, né? Os ucranianos perderam uma metralhadora aqui, vão ter que mandar essa metralhadora para reparo. O reparo é rápido, é só trocar o cano, deve ser reparo nível 3 isso daqui, mas, de qualquer forma, durante um tempo essa metralhadora vai estar fora de operação aqui. Quantos russos morreram para isso? Aí é outra história, eles não estão tão preocupados com isso.
Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre esses avanços ucranianos ali em Zaporísia. Não vale a pena a gente falar sobre isso, porque já falamos sobre esses assuntos. E um ponto só que ele traz aqui de diferente é o fato do governo armênio estar se distanciando da Rússia, né? É uma coisa bem interessante isso, porque a Armênia sempre foi um forte aliado russo ali na região do Cáucaso, né? Aqui, a Armênia fica aqui, ó. Você tem o Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia. A Armênia é esse pedaço aqui, bem no centro aqui do Cáucaso, e era um forte aliado russo e parece que está se distanciando da Rússia agora, vendo que a Rússia não serve mais para nada nesse momento, né? Bom, uma outra questão ontem foi alvo de discussão, o fato de que a Bélgica disse que não vai mandar os F-16 dela para a Ucrânia, porque os aviões estão muito gastos, estão muito velhos, precisam de muita manutenção e coisa e tal. A gente sabe, todos os F-16 da Holanda e da Dinamarca, que são aqueles que já estão prometidos para a Ucrânia, todos eles precisam de muita manutenção, né? São aviões velhos, né? Eu acho que é uma coisa meio surpreendente essa afirmação belga, né? Porque na verdade não faz sentido. Os F-16 holandeses estão ainda mais gastos que os belgas, né? E no entanto os holandeses estão mandando os aviões para lá, né? Enfim, não faz sentido isso daqui, infelizmente. Bom, as mídias tradicionais agora, a CNN, vários jornais americanos estão colocando aquela notícia que a gente já falou aqui há 2 dias atrás, que os russos estão colocando pneus no alto dos aviões para impedir ataque de drone, né? E aí uma grande questão que muita gente se pergunta é que diabo que vai fazer? Para que isso? Não faz sentido nenhum isso daí, né? Que eles estão querendo que o drone bata ali e não exploda, ou exploda longe do avião? Enfim, existem algumas alternativas sobre qual o racional que os russos usaram para isso, né? E uma delas é que eles estão usando justamente para impedir o uso de explosivos de alta eficiência. O que são esses explosivos? São explosivos muito potentes, mas com um alcance relativamente pequeno. O que acontecia? Como é que foram os ataques de drone? O drone batia na asa do avião e explodia ali. E aí, com essa explosão, ele conseguia romper o tanque de combustível que fica ali na asa, né? E com isso botar fogo no avião. Teria sido assim que os ucranianos conseguiram destruir tantos aviões lá na base de Peskov outro dia. Qual que é a visão deles? A visão deles é que com esse pneu aqui, a explosão aconteceria um pouquinho antes, alguns centímetros antes. E como essa explosão ela é muito eficaz, mas ela não tem um alcance muito grande, né? Ela não conseguiria romper o tanque de combustível, né? E quanto a pegar fogo no próprio pneu, na verdade não faz sentido, porque o pneu até é combustível, mas você já tentou botar fogo em pneu? Não é fácil botar fogo em pneu, não. Ele pega fogo, é verdade. E depois que pegou fogo, é difícil apagar o fogo do pneu. Mas até você conseguir botar fogo no pneu é difícil. Uma explosão não necessariamente vai botar fogo em pneu, né? É o que está dizendo aqui o David D., mostrando esse caso aqui, que são bombas HE também, que explodiram dentro de carros e que o pneu não sofreu nada, né? O pneu não pegou fogo aqui. Enfim, esse é o racional, né? É lógico que a gente não sabe se isso vai funcionar, provavelmente não, até porque ainda tem amplas áreas aqui das asas que estão abertas ainda, que a vantagem do drone é isso, ele pode manobrar muito precisamente para atingir uma área não coberta por pneus, mas de qualquer forma esse deve ter sido o racional russo, ou é uma das possibilidades. A outra possibilidade que eles estão colocando é para disfarçar no sistema de assinatura SAR, né? Bom, você tem hoje em dia várias imagens de satélite de muita precisão, mas o problema é os melhores satélites com maior precisão, eles só passam de tempos em tempos. Então você não tem o tempo todo a posição dos aviões nas bases aéreas. O SARS ele tem uma precisão menor, mas ele passa o tempo todo, ele está varrendo aquela região da Rússia o tempo todo. E ele identifica esses objetos por assinatura. Ele não tem a precisão para você ver um avião, mas ele tem uma assinatura que ele consegue identificar que tem um avião ali naquela região e ele aponta isso nas imagens, né? E com o pneu, de fato, as imagens ficam diferentes. Então isso pode invalidar a assinatura do SAR, você não fica sabendo se realmente é um avião que está ali ou não. Aqui. Isso daqui seria a visão do SARS do avião, muito diferente do que eles têm hoje, então não daria para identificar que tem um avião ali. Então seriam as duas
possíveis motivos pelos quais os russos estão botando pneus em cima de avião. Não acredito que vá funcionar, mas tem motivo. Tá? É uma idiotice, é um ato desesperado, continua sendo do mesmo jeito, mas tem um racional por trás disso daí, né? Bom, ontem a gente mostrou também o tanque Challenger 2 que foi destruído pelos russos, né? E a gente mostrou, pegou fogo realmente, né? Só que os russos estão fazendo uma festa com isso. Não, porque destruímos um Challenger e coisa e tal. Aparentemente isso foi lá na região de Robotnik também, naquele contra-ataque que teve nesses últimos dias, né? Pois bem, e os russos estão falando que destruíram mais, porque pegaram imagens de um drone Lancet atingindo um Challenger também, coisa e tal, e pegaram vários ângulos, aí eles dizem que foram 3, 4 Challenger destruídos e coisa e tal, praticamente já acabou o Challenger, só que não, né? O pessoal está explicando aqui, foi um Challenger 2 só que foi destruído, ele atingiu uma mina que mobilizou o tanque, realmente mina é um problema, a explosão da mina causou um fogo no tanque de combustível da retaguarda. Nesse ponto, o pessoal saiu, os soldados ucranianos saíram, ninguém ficou ferido, ninguém morreu, e o tanque ficou lá, acabou pegando fogo, né? Foi aquela imagem que a gente viu. Depois disso, os russos lançaram o Lancet. Aqui, ele foi alvejado por Lancet drones dos russos e filmado pelos russos, mas aí ele já estava destruído, já tinha acabado já, né? Então, de fato, é isso. Houve um Challenger 2 destruído ontem, isso não é nada demais, isso é uma guerra. A guerra, tanques se perdem mesmo, não tem jeito, eles estão ali para isso. O importante é que ele cumpriu a missão dele, os ucranianos continuaram vivos e retomaram Robotnik, estão com a religião ali igualzinho estava antes, até com mais área, como a gente viu mais cedo, né? Bom, parece que teve um general russo que quase foi morto, houve uma tentativa de assassinato dele, mandaram um celular, entregaram para ele um celular que tinha explosivos e o celular explodiu, ele estaria no hospital e isso teria sido obra do serviço secreto ucraniano. Que bom, parabéns para o serviço secreto ucraniano ter atingido o general dessa forma, né? E bom, uma outra coisa que acho que vale a pena a gente mencionar aqui é que esse rapaz chamado Kent McClellan, ou tem o apelido de Boniface, ele está participando de protestos nazistas aqui nos Estados Unidos. Nazista mesmo, com bandeira nazista e coisa e tal. E aí ele diz que ele é do batalhão Azov, que ele lutou no batalhão Azov e coisa e tal, e botaram essa foto dele aqui, ó, com o... Deixa eu tirar minha cabeça daqui, com o símbolo do Azov e coisa e tal. Essa foto aqui é uma montagem, tá? Não, ele nunca esteve no Azov, o pessoal explica aqui, ele não tem nenhum registro dele estar lutando no Azov. Tem algumas pessoas dizendo que o Biden deu para ele uma medalha por luta no estrangeiro, na Ucrânia, coisa e tal. Também é falso, ele não tem nenhuma condecoração militar americana. Enfim, o que o cara está fazendo aqui é justamente o papel de Rousseff. Ele está aproveitando que ele tem um monte de tatuagem nazista, está se dizendo nazista e querendo ligar nazismo com a Ucrânia. Não tem nenhuma ligação isso daqui, tá? O cara é só um maluco mesmo. Esse aqui é o protesto que estava acontecendo aqui, eu acho que foi na Flórida, isso foi aqui na Flórida, esse protesto, o cara apareceu lá e coisa e tal, fazendo saudação nazista, se dizendo nazista e coisa e tal, e dizendo que lutou na Ucrânia. Enfim, evidentemente é false flag isso daqui. O cara tá fazendo isso aqui, ele tem um monte de tatuagem nazista e coisa e tal. Não, ele nunca atuou na Ucrânia, nunca lutou na Ucrânia, não tem nada a ver com a Ucrânia. Esse cara é só um maluco americano. E agora saiu essa imagem dele aqui. Olha só, o cara votou no Trump, o cara tem um adesivo do Trump lá no quarto dele. Ou seja, na verdade, ele muito provavelmente é um ativo russo, ele é uma Rousseff que está fazendo essa campanha toda aí para tentar dizer que os ucranianos são nazistas e coisa e tal, por força disso daí, né? Enfim, só para vocês saberem desse caso aqui. Bom, e finalmente vamos falar sobre aqui a nossa vaquinha, tá? O Alex Silva está recolhendo dinheiro e vai fazer a compra lá. Tem a vaquinha dele, já está funcionando. A minha eu ainda não coloquei no ar, por quê? Porque eu estou aqui nos Estados Unidos, eu devo voltar para o Brasil no dia 14, semana que vem. E quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer uma vaquinha também para quem quiser doar. Eu compro aqui nesse site e já vou mandar entregar direto lá no Alex Silva, lá na Ucrânia, para os soldados brasileiros por lá. Isso daqui é um saco de dormir de defesa, é um saco de dormir bastante
significativo, né, bastante forte. O inverno na Ucrânia tem que comprar agora, tá, gente? Porque se deixar para comprar quando chegar o inverno, aí não acha mais para vender em lugar nenhum, né? São $241 por cada saco desse, a gente precisa de pelo menos uns 15. Então, quem quiser ajudar de uma vez, eu vou deixar o link do Pix do Alex Silva, já pode doar dinheiro para o Alex Silva e coisa e tal. Quem quiser esperar, na semana que vem eu vou fazer a minha vaquinha e vou comprar esses sacos de dormir e vou mandar tudo lá para o Alex Silva diretamente, entregar lá na Ucrânia para ele. A gente vai fazer isso na semana que vem, tá? Mas quem puder, o link o e-mail do Alex Silva é baleximports, alguma coisa, @gmail, tá na descrição desse vídeo o Pix dele para mandar esse dinheiro para ele, tá? Eu agradeço a todo mundo que apoiar o Alex Silva. É a mesma coisa, mandar dinheiro na minha vaquinha, na vaquinha dele é a mesma coisa, porque no final das contas isso vai chegar lá para ele, que vai distribuir para os brasileiros lá na Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.